Olá, sejam bem-vindos ao Colégio Modelo Online. Acesse o nosso canal no YouTube para assistir todas as aulas que estão disponíveis com todos os professores à disposição de vocês, com todo carinho, com todo envolvimento, com todo comprometimento e profissionalismo do Colégio Modelo. Hoje nós falaremos sobre logaritmos, dando continuidade ao nosso estudo, propriedade dos logaritmos. E a primeira propriedade de que lançaremos mão é a propriedade do logaritmo do produto. E a gente diz que o logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos. Observe que nós estamos respeitando aqui a condição de existência do logaritmo. Estou dizendo que o A, que é base, é maior que zero e diferente de 1, e que B e C, logaritmandos são também maiores que zero, ou seja, números positivos. Vamos fazer a demonstração disso porque parece, quando a gente fala, que as coisas em matemática são feitas assim. Eu tive a ideia, lancei, todo mundo vai ter que acreditar como verdade porque eu lancei a ideia. Não é assim não. Vamos fazer as demonstrações todas, de todas as propriedades que nós vamos apresentar aqui, começando pela propriedade do logaritmo. Daí, então, a gente vai chamar log de B vezes C na base A de S, e por definição, A elevado a S é igual a B vezes C. Vamos chamar log de B na base A de N, por definição, A elevado a N é igual a B. E vamos chamar log de C na base A de P, por definição, A elevado a P é igual a C. O que é que a gente quer provar? Qual é a nossa tese? A nossa tese é que S é igual a N mais P. E aí, então, nós vamos pegar a segunda equação e a terceira equação e substituí-las na primeira equação. Na primeira equação, a gente tem que A elevado a S é igual a B vezes C. Só que B é A elevado a N e C é A elevado a P. Então, a gente substitui e aparece essa equaçãozinha para a gente. Essa equaçãozinha é a equaçãozinha exponencial em que o segundo membro tem uma multiplicação de potência de mesma base. Se é só nostalgia, recordar e viver, vale a pena ver de novo. Vocês aprenderam, vocês lembram que eu sei que em multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Ora, eu estou dizendo que isso aqui é igualdade. Se as bases são iguais, para que isso seja verdadeiro, obrigatoriamente os expoentes vão ser iguais, então S é igual a N mais P, e aí a gente prova a tese que a gente falou inicialmente. Quem é S? S é log de B vezes C na base A. Olha aqui. Quem é N? N é log de B na base A. Olha aqui. E quem é P? P é log de C na base A. Tá provado a propriedade lindamente. Só que tem um corolário disso. Qual é o corolário? De repente você pode ter o produto B vezes C maior que zero. Mas isso não implica necessariamente que B e C são positivos, como nesse caso aqui. B e C podem ser negativos, porque vocês sabem que o produto entre dois números, quando ele é positivo, ou os dois números são positivos, ou os dois números são negativos. E aqui nesse segundo caso, nós estamos supondo que B e C não são maiores que zero, mas o produto entre eles, sim. Daí, então, aparece para vocês aqui, ó, o módulo. O que é módulo? Por definição, módulo ou valor absoluto é sempre o valor absoluto do número. Márcia, o que significa isso? Vai aparecer piscando aí na telinha para vocês. Ó, módulo de um número. Vamos chamar esse número de X, vamos chamar esse número de T, vamos chamar esse número de P da letra que vocês quiserem, até do desenho que vocês quiserem, por exemplo, certo? Que vai tomar estatuto agora de qualquer valor numérico. Então, o módulo de um número sempre vai ser o valor absoluto. Em outras palavras, módulo de menos 2 é 2, módulo de menos 4 é 4, módulo de menos 5 é 5, módulo de 5 é 5. O que é que a gente está falando com isso? Por definição, módulo de um número é igual a ele mesmo, se ele for maior ou igual a zero, ou módulo de um número é menos ele, se ele for menor que zero. Matematicamente falando, módulo de x é igual a x se x for maior ou igual a zero, ou módulo de x é igual a menos x se x for menor do que zero. Ok? Vamos para a nossa segunda propriedade. E a segunda propriedade é o logaritmo do quociente. O que é que diz isso? Logaritmo do quociente é a diferença entre os logaritmos.
Em outras palavras, log de B sobre C na base A é igual a log de B na base A menos log de C na base A. Repare que tem uma ordem, primeiro é o logaritmo do cara que está no numerador, depois o logaritmo do cara que está no denominador, e aqui, respeitando a condição, a base é maior que zero, diferente de 1, eu estou afirmando que B é positivo, estou afirmando que C é positivo, por isso que não tem módulo, mas aqui nesse caso eu estou dizendo que o quociente de B por C é que é positivo. Então, nós estamos supondo que B é negativo e que C é negativo, e o quociente entre isso vai dar um resultado positivo, por isso que quando a gente abre a propriedade, a gente tem que trabalhar com o módulo dos logaritmandos. Vamos à demonstração. Demonstrando, a gente vai chamar log de B sobre C na base A de T, por definição, A elevado a T é igual a B sobre C. Vamos chamar log de B na base A de M, por definição, A elevado a M é igual a B. Vamos chamar log de C na base A de I, por definição, A elevado a I é igual a C. O que nós queremos provar? Nós queremos provar que T é igual a M menos I. Vamos nós. Vamos substituir a segunda equação e a terceira equação na primeira equação. Fazendo isso, B é A elevado a M. C é A elevado a I. O que é que nós temos aqui? Uma equação em que o segundo membro da equação é uma divisão de potência de mesma base. Pelas propriedades da potenciação, nós aprendemos em algum momento da nossa trajetória acadêmica que em divisão de potência de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Primeiro o expoente do numerador, depois o expoente do denominador. Escrevendo dessa forma, aparece para a gente aí sensacionalmente, lindamente, essa equação. Eu estou afirmando que isso aqui é igualdade, então para ser igual tem que ser igual mesmo, as bases são iguais, então basta agora que obrigatoriamente os expoentes sejam iguais, e aí a gente prova que realmente a nossa tese é verdadeira, T é igual a M menos I. Quem é T? Log de B sobre C na base A. Quem é M? Log de B na base A. Quem é I? Log de C na base A. Provadíssimo. Vamos para a nossa terceira propriedade, logaritmo da potência. E aí a gente tem log de B elevado a C na base A igual a C vezes log de B. O que é que a gente está afirmando aí? Estou dizendo que o expoente do logaritmando, pela propriedade do logaritmo da potência, multiplica o logaritmo, certo? Respeitando a condição de existência, a base é maior que zero, diferente de 1, B é positivo, então não importa que C seja positivo ou não, porque não vai alterar, o resultado sempre vai ser positivo, certo? E C é um número real qualquer. Dessa propriedade, eu tenho dois corolários. Por quê? Eu posso ter no meu logaritmando uma raiz. E eu também posso ter que B elevado a C é que é maior que zero. Diferente disso aqui, tá vendo? Aqui eu já estou afirmando que B é positivo, então não tenho que me preocupar, porque o meu logaritmo vai existir. Mas quando eu digo que B elevado a C é maior que zero, eu posso ter B negativo. Exemplo, menos 2 ao quadrado. Menos 2 elevado à segunda potência. Menos 2 é negativo. Mas quando ele é elevado a um expoente par, o resultado é positivo. Por isso a gente está usando o módulo aqui, certo? Voltando aqui, ó, eu leio log raiz enésima de B igual a A. Raiz enésima de B. N é qualquer número natural diferente de zero. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, reticências, certo? Como é que eu faço para escrever isso aqui dessa forma? Ou seja, escrever o radical na forma de uma potência. Como é que eu faço? Lembrando, de novo, sessão nostalgia recordar viver, o expoente de B aqui é 1, podia ser qualquer coisa, certo? O N aqui é o índice do radical. Para eu tirar radicando de dentro do radical, que é esse Vzão estilizado, eu pego o expoente dele e divido pelo índice do radical. Olha aqui, 1 sobre N. Tá vendo aí? Beleza. Vamos para onde? Para a nossa demonstração. Demonstrando, eu chamo log de B na base A de x. A elevado a x é igual a B, por definição de logaritmo. Log de B elevado a C na base A é y, por definição
A elevado a y é igual a b elevado a c. Vamos provar uma coisa muito legal. A gente vai provar que y é igual a c vezes x. Vai ter que aparecer aí. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, quem é a elevado a y? A elevado a y é b elevado a c. Só que b é a elevado a x. Você tá vendo aí? A elevado a y é igual a b elevado a c. A elevado a y, ó o czinho aqui, é b elevado a c. Mas b é quem? É a elevado a x. Pronto, substituir. Tá vendo aí? Tudo direitinho. O que é que eu tenho aqui? Uma potência de potência, propriedade de potenciação, seção, nostalgia, recordar e viver, vale a pena ver de novo. Em potência de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então, eu escrevo A elevado a y igual a elevado a x vezes c. Ora, A é igual a A, eu estou dizendo que isso é verdade. Para ser verdade, então, obrigatoriamente, y vai ser igual a quem? A x vezes c. E a gente prova a nossa tese. Quem é y? Y é log de B elevado a C na base A. Quem é C? C é o meu número real, ó, expoente do logaritmando. E quem é X? X é log de B na base A. Certinho, bonitinho, apresentadozinho, lindinho, prova feita. Contra fatos, não há argumento. E aí, seção nostalgia, recordando as 3 propriedades que nós falamos: logaritmo do produto, logaritmo do quociente, logaritmo da potência. Vamos aos exercícios, aqueles velhos exercícios que nos permitem desenvolver o nosso traquejo, a nossa rapidez, a nossa habilidade para trabalhar a aplicação e a técnica de logaritmo. Estou dizendo que, na verdade, não foi eu tirei esse exercício do livro da coleção Fundamentos da Matemática Elementar, volume 2, que a gente diz, a coleção de Jalciés, é assim que a gente fala vulgarmente. E aí ele está dizendo, se log de 2 é esse valor, e log de 3 é esse outro valor, então, em função de log de 2 e log de 3, você resolve esses logaritmos que aparecem aí. Certo? Vamos fazer a letra A. A letra A diz pra gente, quem é log de 6? E eu tenho log de 2 e log de 3. Eu sei que 6 é 2 vezes 3, então eu escrevo log de 2 vezes 3. Aparece para mim um produto aí, eu já sei que eu vou usar o logaritmo do produto, certo? Abrindo, eu tenho log de 2 vezes 3, é a mesma coisa que log de 2, mas log de 3. Quem é log de 2 e quem é log de 3 está no exercício, substitua bonitinho. O que é que aparece para você aí? Aparece a adição de 2 números decimais. E aí, como é que eu faço? Uma das possibilidades do algoritmo diz para mim, coloque vírgula embaixo de vírgula, senão você esculhamba tudo, erra tudo e fica tudo errado. Vírgula embaixo de vírgula na adição, vírgula embaixo de vírgula na subtração de números decimais. E lembrando, a vírgula é a rainha que desfila nos números decimais. Daí, então, log de 6 é igual a 0,778. Na letra B, log de 12. Eu podia usar o log de 6 que eu fiz anteriormente, mas o exercício pede para a gente usar log de 2 e log de 3. Vamos fazer o que o exercício está pedindo, vamos ser obedientes, certo? O que é que eu sei? 12 é 6 vezes 2, 12 é 3 vezes 4, 12 é 1 vezes 12. Eu vou usar o 3 vezes 4. Por quê? Porque 4 é 2 ao quadrado e eu escrevo de forma conveniente, certo? Eu já sei que eu vou usar essa propriedade, mas escrevendo desse jeito, eu também já sei que vou usar a propriedade da potência. Ufa, estou falando rápido. Vamos lá. Então, aí, vamos aplicar as 2 propriedades. Primeiro eu aplico o do produto, depois aplico a da potência, e aparece essa coisa para mim, log de 12 igual a 2 vezes log de 2 mais log de 3. Substituo log de 2 pelo valor dele, log de 3 pelo valor dele, e tenho para mim aí, na segunda parte, ó, da minha equaçãozinha, da minha igualdadezinha, uma multiplicação e adição. Qual que eu resolvo primeiro? Óbvio que é a multiplicação. E aí, então, eu só poderia resolver a adição se viesse entre parênteses indicando o que eu tinha que fazer primeiro, ok? Mas nesse caso está tudo aberto, eu resolvo primeiro a multiplicação, operação de maior relevância, resolvendo a multiplicação e depois a adição, a gente tem que log de 12 é igual a 1,079. Vamos para a letra C. Log de raiz de 2. É logaritmo decimal, né? Log de raiz de 2 na base 10. Quando não aparece a base, lembre, é porque a base é decimal. Ok. Ou pode ser um logaritmo neperiano, mas aí tem uma escrita diferente, certo?
O que é raiz quadrada de 2? É a mesma coisa que 2 elevado a meio, a gente já falou. Para tirar esse rapazinho de dentro dessa raiz, que ele é o quê? O radicando, você pega o expoente dele e divide pelo índice da raiz e transforma o seu radicalzinho numa potência de expoente racional. E aí a gente já sabe que vai usar o quê? O nosso logaritmo da potência. Aplicação direta, o C aqui é meio, o B aqui é 2 e o A aqui é 10, que eu não preciso escrever, certo? Resolvendo isso, que log de 2 ele dá no exercício que é 0,301, multiplica por 1, divide por 2, e aí a gente tem a resposta de log de raiz quadrada de 2 igual a 0,1505. Vamos para a letra D. Log de meio e log de 5 décimos. Eu dividi aí porque a gente vai fazer de duas formas, vocês vão escolher. Eu tenho pelo menos uma forma, mas eu tenho duas, e vocês podem inventar outras tantas se vocês quiserem, certo? E aí, vamos para a primeira resolução. Dessa primeira resolução, aparece para mim um quociente, ó, 5 décimos. Então, eu já sei que eu vou lançar mão disso. Mas acontece que eu não tenho log de 5, eu tenho log de 2 e log de 3. Como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer aparecer matematicamente ou 2 ou 3 aí, vou ter que me virar. Vamos lá. 5 décimos é a mesma coisa que 1 sobre 2. Repare que eu estou trabalhando com frações equivalentes. Ó, eu divido o numerador e o denominador pelo mesmo valor e acho uma outra fração. Ah, é diferente de 5 décimos, só que tem o mesmo valor e são equivalentes porque existe uma proporcionalidade, certo? 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, ou 5 dividido por 5 dá 1, 10 dividido por 5 dá 2. Ok? E aí, então, substituindo, a gente tem log de 1 menos log de 2. Quem é log de 1? Log de 2 está dito no exercício, mas quem é log de 1? Lembre da nossa primeira aula de logaritmo, consequência direta da definição. Todas as vezes que a gente tem um logaritmo, em que o logaritmando é 1, respeitada a condição de existência da base, para que o logaritmo exista, esse logaritmo é igual a zero. Lembre disso, hein? E aí, então, log de meio é menos 0,301. Qual outra maneira? Log de 0,5 igual a log de 5 décimos, até aí não tem nada demais. Ah, eu peguei a minha fração meio e escrevi na forma de potência, olha, que beleza. Expoente negativo, a gente fecha a base, o expoente fica positivo. Relembrando, eu disse na primeira aula, potenciação, logaritmo exponencial tem uma intimidade, mas uma intimidade familiar, certo? E aí, então, eu vejo que eu posso usar, ó, a minha propriedade, logaritmo da potência. E aplicando isso aí, eu vou ter, ó, B2, C é menos 1. A é 10, eu não preciso escrever, a gente já sabe disso. Então, aplicando a propriedade, eu tenho menos 1 vezes log de 2. Isso aí vai dar menos 0,301. Mesma resposta da primeira possibilidade de resolução. Vocês escolhem, fiquem à vontade. A casa é de vocês. Log de 5. E aí? Log de 5? Como assim? Log de 5, eu tenho log de 2 e log de 3, mas em nenhum momento, Márcia, você falou em log de A mais B. Você falou em log de A vezes B. É isso mesmo, mas e aí, como é que eu faço? Eu tenho que fazer uma coisa mágica, uma matemática, para que tenha relação com o 2 e o 3 lá do logaritmo que me é posto no exercício. O que é que eu sei? 5 é 10 dividido por 2, uma possibilidade. Ah, que legal. Então, já aparece o 2 aí, já estou mais feliz, né? Então, eu vou usar o quê? O logaritmo do quociente. Vamos aplicar isso aí. Aí fica log de 10 menos log de 2. Pô, mas eu não tenho log de 10 no exercício. Como é isso? Eu vou ficar parada aí? Não, senhor. E não, senhora. Lembrando que log de 10, quando a base não aparece, é porque o logaritmo é decimal, então a base é 10, é o sistema de logaritmos de base 10. Então, log de 10 é a mesma coisa que log de 10 na base 10. E aí, uma das consequências da definição de logaritmo que a gente falou na aula 1 foi que todas as vezes, respeitada a condição de existência do cara, que o logaritmando é igual a base, o logaritmo é igual a 1. Ok? É o que a gente vai fazer aqui. Log de 2 é dado no exercício, fazendo 1 menos isso, subtrai e conserva o sinal do número maior, o número maior é 1, seu valor absoluto, então o resultado é positivo, daí então log de 5 é 0,699. Tranquilinho?
Último logaritmo. Logaritmo neperiano ou LN. LN é porque a base dele é o número de Neper, ok? Então, que é E, que é aproximadamente com uma casa decimal 2,7. Mas é um número irracional, ok? Então, ó, Ln de E elevado a menos 2. Qual é a propriedade que eu vou usar? Da potência. C é menos 2, B é E e A é E. E aí eu escrevo assim, menos 2 vezes Ln de E. Quem é Ln de E? É 1. Ah, mas por quê? Porque isso aqui tem base E. Quando o logaritmo é igual a base, o logaritmo é igual a 1, a gente falou no exercício anterior. Daí, então, menos 2 vezes 1, log de E na base menos 2 é igual a menos 2. Ok? Felizes porque nós vimos as propriedades dos logaritmos. Só falta a mudança de base que a gente vai ver na outra aula. Mas vamos lá. Recordar é viver. Olha as 3 propriedades que nós falamos hoje. A primeira propriedade do logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos. Ok, respeitadas as condições de existência, não esqueçam disso. Logaritmo do quociente é igual à diferença entre os logaritmos. Ok. Logaritmo da potência é igual a C, o expoente vezes o logaritmo. Ok. O que foi que nós não falamos nessa aula? Disso. Log de B mais C na base A é igual a log de B na base A mais log de C na base A? Não, não é. Log de B menos C na base A é igual a log de B na base A menos log de C na base A? Não, não é. Ah, mas se aparecer lá esse negócio, log de 7 mais 2 na base 1, 3, você vai fazer 7 mais 2, 9. E vai resolver seu logaritmo, certo? Ah, mas se aparecer lá log de 5, log de 15 menos 4 na base 8, você vai falar 15 menos 4 dá 11, então vai ficar log de 11 na base 8. Certo? Não vale isso, por isso que tá com esse xão aí, ó. Esse xão é pé, sinal vermelho, pé, isso não vale pé, isso não é propriedade, ok? E é óbvio, eu jamais ia deixar você ficar na vontade. Por isso, eu lhes trouxe uma coisa maravilhosa chamada lista de exercício. 5 questõezinhas basicazinhas, tirada do livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 2, e do livro Matemática, volume 1, da Moderna Plus. Vocês vão fazer esses 5 exercíciozinhos. E qualquer dúvidas que vocês tenham, vocês nos procurem. Professora Márcia Alessandra, professor Fábio, professor Carlos Gabriel, professor Regileno e ainda professor Djavan como professor convidado. Deixe a sua dúvida lá no nosso canal, o canal do Colégio Modelo Itabuna no YouTube, ou deixe a sua mensagem lá no direct do Instagram do Colégio Modelo de Itabuna, que nós estamos aqui aguardando a sua vontade de aprender e de estudar, à disposição para contribuir com o seu progresso. Bom estudo, muita luz e muita paz.